Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Venho aqui compartilhar com vocês uma reflexão referente a uma mensagem psicanalítica proposta aí pelo Gabriel Garcia Marques, que não é um psicanalista, mas fora um escritor de bastante importância do século XX. Ele diz que a vida não é só o que se viveu, mas sim o que se lembra e como se lembra de contar isso. Eu considero uma mensagem psicanalítica, né? Porque, de fato, em torno da mesma gira muito o pensamento psicanalítico no que diz respeito ao ser humano, no que diz respeito ao mundo, sabe? Porque a psicanálise, ela não se atenta ao que está sendo vivido, mas o que já fora vivido e que de repente surte efeito ao que está sendo vivido no momento presente, sabe? Então, de fato, a vida não é só o que eu vivo agora, entende? Estou vivendo agora, amanhã já é um outro dia, e o que fora vivido hoje já não vai ter mais importância no amanhã, já fora consumado, já fora sedimentado. Então, quanto a isso, não se tem muito o que fazer. O que se tem o que fazer é viver o amanhã, quando o amanhã chegar, pensando no amanhã, né? Porque já não existe mais o que se fazer quanto àquilo que foi vivido no hoje. Pois bem, momentos vividos, inclusive de maneiras desagradáveis, né, podem ser alterados de alguma forma, na medida em que sobre estes momentos há uma verbalização no setting terapêutico. Porque o que eu vivo hoje e que de repente surte aí um efeito, né, sobre o meu aparelho psíquico a ponto de demandar sintomas, né, não vai aí não surtir efeito naquilo que eu estarei vivendo no amanhã, entende? Então, assim, no setting terapêutico, isto é possível de ser alterado, não no campo do real, não na dimensão do real, porque é impossível voltar ao passado e alterar o que já fora vivido, o que já fora consumado. É impossível, né? Mas eu falo de uma alteração simbólica mesmo, sabe? Eu falo de uma alteração na dimensão simbólica. Para ilustrar isto que eu estou dizendo aqui para vocês, eu trago um caso que fora elucidado no ciclo, ou melhor, no livro nomeado como Ciclo da Autossabotagem, um caso trazido pelo Stanley, psicólogo clínico, que refere-se a um homem de 40 anos de idade, cujo nome fictício é o Louis. Este homem era um homem bastante realizado, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Casado, tem um filho de 10 anos de idade, no âmbito profissional bastante bem sucedido aí, bastante realizado. E aí ele procura o Stanley para começar um processo terapêutico. Porque muito embora ele estivesse aí bem realizado, mas estava abarcado por uma angústia, porque ele estava tendo um caso extraconjugal e estava aí pensando em se separar da esposa. Mas ele procura o Stanley porque
ele estava sem entender o porquê que ele estava munido por este desejo, porque ele falou para o Stanley que não ama esta mulher com a qual ele estava tendo uma relação extraconjugal, que de fato ama demais a esposa, mas não estava entendendo o que é que estava acontecendo com ele, porque sim, ele estava se decidindo. Ele estava decidido mesmo, na verdade, a deixar a sua esposa, a deixar a sua família para assim, enfim, estabelecer uma relação mais firme com esta mulher, com a qual ele estava tendo um caso extraconjugal. O Stanley foi aprofundando na sua história de vida, até que chegou o momento de ele conversar, de ele verbalizar sobre a sua família de origem, pai, mãe, enfim. E aí ele narrou para o Stanley que o seu pai se separou da sua mãe quando ele tinha 10 anos de idade. E isto afetou muito ele, porque ele demandava de um amor, né, significativo, de uma afetividade significativa pelo pai. E muito embora o pai não iria deixar de ser pai dele por causa disso, obviamente, mas querendo ou não, uma separação afeta muito o filho, né? Querendo ou não, a relação do filho com o pai acaba tornando-se sucateada, né? Pelo fato de que o filho fantasia a família perfeita, e no caso do Lois, ele queria o pai com a mãe, os seus 2 objetos de amor. Ele queria ali, naquele momento, né, estes objetos perto dele, unidos, né? E enfim, isso não foi possível. Em paralelo a isto, ele narra que o seu pai também passou aí por um processo doloroso no que diz respeito à separação dos seus avós. O avô de Lois se separou da sua avó quando o pai de Lois tinha 10 anos de idade. Prontamente, o Stanley se deu conta de uma repetição nessa família. Se deu conta de um padrão familiar, né, no que diz respeito a este movimento, no que diz respeito a este comportamento. E aí ele chamou a atenção do Lois para a idade dos garotos que foram abandonados. O avô de Lois se separou da sua avó quando o pai de Lois tinha 10 anos de idade. O pai de Lois se separou da mãe de Lois quando Lois tinha 10 anos de idade. E agora, o Lois estava aí preparado para se separar da sua esposa, ou melhor, preparado não, mas tomando a decisão de se separar da sua esposa, estando aí o seu filho com 10 anos de idade. E aí a gente vê, né, o quanto que o que se viveu não é apenas algo vivido e consumado, mas é algo que surte um efeito no aparelho psíquico de Lois. É algo que é uma lembrança a Lois inconscientemente, e uma lembrança, né, que causa uma dor, porque não fora aí elaborada, simbolizada, de modo que não venha sabotar a vida de Lois como está sabotando. O que está acontecendo com Lois nada mais é do que uma sabotagem, né? Um sintoma que está promovendo uma sabotagem devido a essas demandas inconscientes que estão aí mal elaboradas, mal resolvidas. Hipoteticamente, o inconsciente de Lois está dizendo para ele: olha, tu não teve uma referência de pai agradável.
Tu não teve uma referência de pai que pudesse aí promover a você um exemplo de paternidade. Você não vai conseguir ser um bom pai para o seu filho. Você não vai dar conta de ser um bom pai para o seu filho porque você não teve um bom pai. Então, o mais sensato é você se afastar deste filho. E é assim que se sucede um padrão de neurose familiar. É assim que se sucede as repetições sabotadoras, né, que muitas vezes há de ser uma corrente que perpetua ali no âmbito familiar. No processo terapêutico foi possível o Lewis se dar conta disso a partir do momento que ele pôde contar para o seu terapeuta aquilo que ele lembrava, como que ele se lembrava, na verdade, daquilo que ele vivenciou e que já estava consumado no seu passado, mas, no entanto, ainda surtindo efeitos sobre as suas vivências do presente, sabe? Então, isso chocou o Lewis, né? O Stanley conta no livro que ele ficou bastante pasmo, abalado, né? Mas se deu conta do que de fato estava acontecendo. O problema não era a sua esposa, o problema não era o seu casamento, mas era mesmo esta insegurança inconsciente promovida, né, por suas vivências da infância, que estava aí promovendo sintomas sabotadores quanto à sua relação com o seu filho. Então, o objetivo do trabalho terapêutico era de fato fazer o Lewis perceber o que estava acontecendo. E o mais importante, por que estava acontecendo? Então, encarar o ciclo da repetição foi o primeiro passo para que Lewis pudesse ter algum controle sobre isto, né? Sobre o que o seu inconsciente estava provocando na sua vida. E o caso de Lewis não é uma exceção. É comum de acontecer, né? O ser humano se repetir em temas autodestrutivos. E obviamente que não é algo lógico, porque a visão mais lógica de ser humano seria a de que o ser humano teria que estar o tempo todo movido pelo prazer. Mas, e Freud até construiu uma teoria quanto ao princípio do prazer. Seria, obviamente, muito mais confortável, né, se repetir naquilo que estaria promovendo um prazer ao ser humano. É inacreditável pensar o ser humano agindo exatamente da maneira que o faz sofrer. Mas o fato é que é comum de acontecer, porque o nosso aparelho psíquico, ele não funciona apenas com base em um princípio do prazer, e é por isso que, posteriormente, Freud vai construir a teoria concernente ao para além do princípio do prazer. Existe uma força que nos move, que vai para além de um princípio do prazer. Forças estas, né, pulsionadas por uma pulsão de vida, por uma pulsão de morte. E no núcleo destas repetições, e que muitas vezes nos causam angústias, sofrimentos, né, está exatamente a pulsão de morte. Mas pensar em pulsão de morte não é necessariamente pensar na morte literal. Não é necessariamente pensar no suicídio, de modo propriamente dito.
Mas como diz Lacan, muitas vezes a pulsão de morte, ela torna-se sim uma realidade na vida do sujeito, para que este sujeito venha dar conta da sua vida. E é isso. Questões que valem ser aprofundadas e que eu irei aprofundar na medida que eu venha aí trazendo mais reflexões para vocês com relação ao mundo, com relação ao ser no mundo, tá bom? É isto. Até as próximas reflexões.